galera do Onda Tech, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Carla Soatman. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um descritor que solicita que a gente estabeleça relações lógico-discursivas no texto, através de conjunções, advérbios, entre outras palavras. É muito grande, não é? Mas é super fácil. Vem comigo nessa onda! Olha só o descritor. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Professora, como assim relações lógico-discursivas? É exatamente o que a gente precisa saber nesse descritor. Se a gente não consegue compreender o que são essas relações, é óbvio que a gente não consegue estabelecer relação nenhuma, ok? Então, vamos lá. O que são relações lógico-discursivas? A grosso modo, tá? São as relações entre as partes do texto. Elas ajudam o texto a fazer sentido. É que é o seguinte, imagine que o texto seja um monte de peças de um quebra-cabeça. E a gente precisa montar um quebra-cabeça de forma que no final a imagem que apareça seja a correta, seja a imagem do gabarito. Não é? Todo mundo alguma vez na vida montou um quebra-cabeça. Mas vamos lá, o texto é um quebra-cabeça, então cada partezinha, para se conectar com a outra, a gente precisa de algo que ligue. E essas conexões, elas precisam ser lógicas. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu vou à praia porque está chovendo, porque não tem lógica. A gente vai à praia, geralmente, não é? Porque está um sol legal para você pegar aquele bronze, não é? E para você tomar banho de praia. Mas não a gente vai à praia porque está chovendo. Então, algo faltou aí. Não tem tanta coerência. Então, a relação lógico-discursiva foi prejudicada. Se não tem lógica nesse discurso, então a relação está prejudicada. E como é que a gente liga essas peças do quebra-cabeça? Através dos advérbios, das conjunções. Então, ó, como o autor faz isso num texto? Usando palavras que ligam uma ideia à outra. As conjunções, como eu falei, mas, porque, embora, então, se. Os advérbios e expressões, não é? Por isso, no entanto, logo, além disso, já, agora, hoje. É. Então, essas palavras, tem muitas outras. A gente pode estabelecer relações discursivas com pronomes, com adjetivos, mas a gente está focando aí nos advérbios e nas conjunções, que são as classes gramaticais mais exigidas nas provas de vocês, ok? Então, ó, estabelecer relações lógico-discursivas é isso. É você compreender que uma parte do texto precisa ser ligada com a outra parte do texto de forma que estabeleça sentido. E aí a gente pede socorro, né? A gente pede auxílio a essas palavras, as conjunções e os advérbios, ok? Muito bem. Então, gente, essas palavras, como eu falei, estabelecem sentido, como tempo, oposição, causa, consequência. Como assim, professora? É que o seguinte, dependendo da conjunção que eu escolher para fazer uma ligação entre uma parte e outra do texto, eu vou estabelecer um sentido diferente. Eu posso estabelecer um sentido de tempo, eu posso estabelecer um sentido de oposição. Entende? Então, dependendo da palavrinha, se estabelece uma relação diferente. Então, vamos lá para a questão que a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco. Leia o texto abaixo e responda. Todo acontecimento da cidade, da casa do vizinho, meu avô escrevia nas paredes. Quem casou,
Morreu, fugiu, caiu, matou, traiu, comprou, juntou, chegou, partiu. Coisas simples, como a agulha perdida no buraco do assoalho. Ele escrevia. A história do açúcar sumido durante a guerra estava anotada. Eu não sabia porque os soldados tinham tanta coisa a adoçar. E a casa de corredor comprido ia ficando bordada, estampada de cima a baixo. As paredes eram um caderno do meu avô. Cada quarto, cada sala, cada cômodo, uma página. Conversa mais indecente, ele escrevia bem no alto. Era preciso ser grande para ler, ou aproveitar quando não tinha ninguém em casa. Enquanto ele escrevia, eu inventava histórias sobre cada pedaço da parede. A casa do meu avô foi o meu primeiro livro. Apreciava meu avô e sua maneira de não deixar as palavras se perderem. Trecho extraído de Bartolomeu Campos Queiroz, do livro Por Parte de Pai. Ok? Então, a gente tem um trechinho que a gente leu com muita atenção. Vocês viram que cada partezinha, cada período, tá? Aquela pontuação, o ponto final, a exclamação, marca o fim daquele período. Então, cada período com outro precisou estar bem ligadinho para a gente compreender o sentido do texto por completo quando chegasse ao final da leitura. A questão diz assim, ó. O uso da palavra enquanto no segundo parágrafo estabelece a seguinte relação com o primeiro parágrafo. Antes de responder, voltar aqui para o texto, continua aí no texto, vocês percebem que a gente tem 3 parágrafos. Os 3 parágrafos precisam estabelecer sentido entre si, tá? E aí, na questão, ele diz assim, o uso da palavra enquanto, no segundo parágrafo, estabelece a seguinte relação com o primeiro. Então, esse enquanto é uma palavra que ajudou a estabelecer sentido entre as partes, entre um parágrafo e outro. Então, significa simultaneidade entre as ações do avô e os pensamentos do menino. Estabelece uma relação de comparação entre os pensamentos do avô e os do menino. Estabelece a relação de atemporalidade nas ações e pensamentos dos personagens. Ou estabelece a relação de contradição nos aspectos específicos entre o avô e o neto. E aí? Uma coisa acontece enquanto outra também acontece. Então, é a letra A, simultaneidade entre as ações do avô e os pensamentos do menino. Ok? Letra A, isso mesmo. Então, percebam, galera, vocês precisam entender as partes do texto e também compreender a função de cada palavrinha que liga uma coisa a outra. Ok? Se joga aí nesse treino, aponta a câmera do seu celular para o QR Code e treine bastante, ok? Tchau, tchau e até a próxima!